Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Comigo tudo. Espero que tenham descansado aí nas férias, né? Complicado, sabe que estava difícil, um monte de lição lá, sem um tempo para respirar. Mas agora a gente vai retomar aí os conteúdos, né? Lembrando que a gente está falando aí em história do iluminismo, lembra? A razão sobre o pensamento lá dogmático tal, que imperava na Idade Média, né? Aquela ideia do homem se autogovernar, sem ter um rei, mas escolher seus representantes. Aquela ideia de igualdade, liberdade, fraternidade, que vão ser os princípios lá da Revolução Francesa. Nessa aula aqui de hoje, nós vamos ver especificamente a independência dos Estados Unidos da América, tá? Então esse é o capítulo 1 e 2 dessa unidade 4. Ela já começa com uma ideia aqui, ó, liberdade para todos. Então, os Estados Unidos vai ficar independente, vai ter liberdade. Os países da América Espanhola, Argentina, Paraguai, Venezuela, Bolívia, Peru, Colômbia, etc., também vão ficar independentes da Espanha. Mas a liberdade vai ser para todo mundo? Não, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos da América vão conseguir a independência da Inglaterra, só que, por exemplo, a escravidão vai continuar por quase mais 100 anos. Então, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, que rolava lá o plantation, né? Aquelas grandes fazendas com monocultura e que colhia era para exportação. Aqui a gente vê uma paisagem típica do sul dos Estados Unidos pós-independência, com os escravos ainda trabalhando aí na produção de algodão. Beleza? Então é isso que tá, né? A liberdade, obviamente, não será para todos. Então, pessoal, o iluminismo era ideia europeia, né? Da França, da Inglaterra e tal. Só que as pessoas atravessavam o oceano de um lado para o outro. Como que essas informações viajavam? Principalmente de duas formas, né? Oralmente, uma pessoa conversando, contando para outra o que o Rousseau escreveu, o que o Adam Smith escreveu e por aí vai, e através de livros, tá? Por exemplo, no Brasil, os livros iluministas eram proibidos. Então eles eram contrabandeados, né? As pessoas entravam com elas escondidas, os livros, liam, passavam para o vizinho. Eles tinham um clube de leitura. Então, por exemplo, a maçonaria, que até hoje existe, né? Ela foi muito importante no processo de independência de todos os países da América. Então, na maçonaria, eles se reuniam para conversar sobre religião, sobre política, liam e trocavam ideias sobre os livros iluministas, mas também falavam aí dos planos de independência dos seus países, ok? Iluminismo nas 13 colônias. O que vocês têm que lembrar, pessoal? Deve estar aqui na imagem da página posterior. Não, já eu mostro. Vou para lá, depois eu volto aqui, ó. O que você tem que lembrar, pessoal? Que os Estados Unidos estava dividido em 13 colônias no início. Então estão as 13 aqui. O livro de vocês, assim como no ano passado, ele divide em 3, né? As colônias do norte, que estão em roxa, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut e por aí vai. A Virgínia, Carolina do Norte, do Sul, Geórgia, as colônias do Sul. E a Pensilvânia, Nova York e tal, eles consideram do meio, do centro. Eu vou colocar essas como do norte, tá? Lembrando, pessoal, colônias do norte foram de povoamento. Ia para lá família, fugindo da perseguição religiosa. A ideia do sujeito era fazer escola, ter terra para todo mundo, tinha pouco escravo. Eles sempre foram muito livres, porque a Inglaterra nunca embaçou neles, tipo, de cobrar imposto e coisa do tipo, tá? Já as colônias do sul, pessoal, essa era parecida com o Brasil, colônia de exploração. Então era aquele sistema de plantation, fazenda gigante, plantava lá algodão, tabaco, até cana, anil e por aí vai. Tudo era para exportação, tinha muito escravo, né? Os Estados Unidos é tão diferente que a gente vai ter uma guerra depois da independência entre o norte contra o sul por causa da escravidão, né? E vai ser a guerra que mais morreu americano até hoje, que é a chamada Guerra de Secessão. Essa questão racial está presente nos Estados Unidos muito forte até hoje, né, pessoal? Basta ver os conflitos aí por causa de assassinato de um homem negro nos Estados Unidos, o que é muito, muito comum, né?
Eu lembro o Rodney King foi violentado lá pela polícia em 1992 e a gente teve uma revolta parecida, durou também uma semana lá, se chama Distúrbios de Los Angeles. Só que foi mais violento que hoje. Na época morreram 50 pessoas, né? Em 1992. Então, pessoal, vocês têm que lembrar disso. Colônia do Norte lá, povoamento do Sul. A Estátua da Liberdade, ela é um símbolo iluminista. Por quê, pessoal? Olha o que ela segura na mão. A tocha. Olha o que ela segura na mão. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é baseado nos princípios iluministas. Então, a França vai ajudar na guerra de independência os Estados Unidos contra a Inglaterra. E quando acaba a guerra, a França dá de presente para os americanos a Estátua da Liberdade. Lá do outro lado do Oceano Atlântico, lá na França, tem uma estátua menor, também com uma tocha na mão, símbolo do iluminismo, apontando para Nova York, tá? Então, sempre que vê a Estátua da Liberdade, são estes princípios iluministas, né? Quem que foram os primeiros lá? Eu falei bastante no ano passado, pessoal. Eu falei dos puritanos que chegaram lá nos Estados Unidos em 1620 e que até eles agradeceram os índios, lembra? Que deram comida tal, em 1621 e veio o Dia de Ação de Graças. Outro grupo importante religioso era chamado Quakers, que estavam fugindo lá da perseguição dos anglicanos na Inglaterra e vieram para os Estados Unidos. Por exemplo, William Penn, ele foi o líder, né, da fundação, tem até o nome dele, ó, Penn, Pensilvânia. Então, o William aqui, ele foi o líder, né, de outra colônia aí fundada por colonos ingleses. Belezinha? Então, Pensilvânia vem de William Penn, né, o cara aí que fundou essa região. Como eu comentei, pessoal, o iluminismo chegou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, sempre foi uma nação ainda hoje construída por imigrantes, embora o Trump às vezes tenha declarações contrárias aos imigrantes, né, mas lembrando até a própria esposa dele é imigrante, né? E aqui uma manifestação, a Immigrants Make America Great de novo, né, que é os imigrantes fazendo a América grande novamente, em alusão ao lema de campanha do Trump, que era Make America Great novamente, né, fazendo a América grande. Então, ó, não esqueçam disso, tá, pessoal? Isso aí sempre cai em prova, né? Colônias do Norte, povoamento. Colônias do Sul, exploração. Lugar que foi colônia de povoamento no mundo: norte dos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, país desenvolvido hoje. Lugares que foram colônia de exploração: Brasil, Bolívia, Paraguai, Haiti. São países subdesenvolvidos, né? O único lugar que rolou um pouco de colônia de povoamento no Brasil foi a região sul. Mudanças no mercantilismo inglês, tá? O que aconteceu, galera? A gente vai ter uma guerra. Deixa eu pôr aqui, ó. Estados Unidos, século... Vou pôr no século XIX que dá para entender, ó. Então, nos Estados Unidos, ele surge com aquelas 13 colônias aqui, né? 13 colônias originais. Por isso que até hoje, ó, por isso que a bandeira dos Estados Unidos, ela tem 13 listras, tá? Então as 13 listras aqui, ó, 7 vermelhas, 6 brancas, representam as 13 colônias originais. No ano da independência, só tinha 13 colônias. Então era em círculo aqui 13, né? Hoje são 50 estados. Na época, então, era isso aqui, ó, os Estados Unidos. 13 colônias que está em verde. Essa parte aqui tá Louisiana, tá? Toda essa região que era o rei Luís da França. Por isso que chama Louisiana, terra do rei Luís. Vai ter uma guerra, pessoal, entre a Inglaterra e a França, ó, pela Louisiana. Então vai lutar a Inglaterra contra a França, dá para perceber, por 7 anos. Os americanos vão apoiar os ingleses. Vão ficar 7 anos lá, lutando, morrendo do lado, pagando para os caras mais imposto para manter a guerra, dando comida para os soldados ingleses, dando lugar para eles dormirem, cavalos, etc. e tal.
Qual que era a ideia dos americanos? Mano, a gente vai apoiar a Inglaterra ganhou a guerra, e o que eles falaram? Pô, agora a gente vai ganhar com isso. A Inglaterra vai ajudar a gente. Só que foi o contrário. Então, depois da Guerra de 7 Anos, que os americanos apoiam os ingleses ganham a guerra, mas tem uma dívida gigantesca. E aí o que eles falam? Quem que vai pagar essa conta aí da guerra? Os americanos. E aí os americanos, principalmente do norte lá, que viviam tranquilos, que não pagavam imposto, que não tinham o domínio do rei da Inglaterra, de repente vão ter que pagar uma par de impostos. Então aqui a gente tem alguns impostos, ó. Lei do açúcar, imposto, pagamento de imposto sobre importação de melaço, vinho, café, seda, linho. Lei do selo, qualquer documento oficial tinha que ter um carimbo, que era imposto que você pagava. Lei do chá, só os ingleses iam poder vender chá para os americanos. Não importa se outro navio trouxesse mais barato de outro lugar. Os americanos, pessoal, ficaram, vamos dizer assim, boladão com os ingleses. Falaram, mano, a gente ajuda os caras, luta 7 anos na guerra do lado dos caras, e eles vêm dar um monte de imposto para nós. Os americanos, pessoal, chamam, mais outras leis que chegam juntas, leis intoleráveis. A gente não tolera isso, tá? Eles vão entrar, vão se fantasiar de escravo indígena, né? Vão entrar nos navios da Inglaterra que estavam no porto de Boston e vão jogar todo o chá do rei fora. Isso vai ser chamado, galera, Boston Tea Party, a festa do chá de Boston. É a primeira revolta dos americanos contra o rei George III da Inglaterra. Deu para entender? Então, é chamado o marco inicial da independência dos Estados Unidos. O Brasil ganhou com isso, pessoal. Por quê? Né? Até hoje na Inglaterra tem aquele costume do chá das 5. Então o chá era visto como um costume inglês. E os americanos pegaram ódio dos ingleses. Então eles falaram, mano, a gente não vai tomar mais chá, porque isso é muito inglês. Então eles passaram a tomar café, que importava do Brasil. Beleza? Então até hoje, né, a gente vê aí que os americanos tomam muito, muito café. Lógico, quando tem o Tea Party, pessoal, jogam lá o chá do rei fora tal, o George manda o exército ir para Boston e abre fogo, mata algumas pessoas. Os americanos vão se reunir na Filadélfia. Eles vão chamar o primeiro Congresso da Filadélfia. Então vai um representante eleito pelo povo de cada colônia e eles fazem uma carta protestando contra o rei. O rei meio que fala dane-se, tá? Então eles se reúnem no outro ano, no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Nesse congresso, pessoal, eles resolvem declarar independência da Inglaterra, pegar em arma e lutar contra a Inglaterra. Isso era o dia 4 de julho de 1776, tá? Essa declaração de independência é baseada totalmente no iluminismo. Vou ler aqui um trecho dela para vocês, ó. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, ó, igualdade, princípio iluminista, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que você não pode perder, que entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que, a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens. Ó. Então os homens vão eleger quem vai governar, derivando seus justos poderes com o sentimento de seus governados. Ou seja, né, o cara só governa porque os governados permitem. Que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva para tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo. Então está falando, sempre que a gente tiver um governo que não satisfaz a vontade do povo, é um dever do povo derrubar esse governo. Olha o iluminismo aí, né, pessoal? Claramente no texto, tá? Essa declaração de independência vai ser o básico da atual Constituição americana. Então, anos depois, isso aí vai virar a Constituição, que é a mesma até hoje, tá?
Os americanos vão lutar, pessoal, por quase 10 anos na guerra. Só em 1783 que eles vão ganhar em Yorktown a última batalha dos ingleses, né? Os americanos vão contar com a ajuda da França. A Inglaterra vai ser expulsa dos Estados Unidos e os Estados Unidos se tornam o primeiro país da América, do mundo, independente, a se livrar da sua metrópole que controlava, que no caso era a Inglaterra, tá? Aqui a gente tem George Washington, que é um dos líderes aí da independência, e o Benjamin Franklin, também, né, um dos líderes aí que ajudaram na Constituição americana. Os americanos vão eleger seu primeiro presidente, George Washington, né, e vão elaborar sua Constituição. Lembrando que os americanos estão com essa Constituição a mesma, né, até hoje, né, enquanto o Brasil, a gente se encontra aí na 7ª Constituição, né? Deixa eu ver aqui, 1824, 1891, depois a gente vai ter outra Constituição em 1934, outra em 37, outra em 46, outra em 67, outra em 98. Então a gente em 88. Então a gente está na nossa 7ª Constituição, né? Ah, não dá certo, vamos tentar de novo. Os americanos respeitam a mesma até hoje. Lembrando que a Constituição americana sofre emendas, né? Eles vão colocando outros artigos ali, por exemplo, a emenda 13 é que acaba com a escravidão, que a gente vai estudar depois, tá? O que vocês vão fazer agora, pessoal? Vocês vão reler essas páginas que eu acabei de explicar, tá? E responder as questões da página 113 no caderno, da 1 a 4. Então, colocar lá o cabeçalho, a data de hoje, página 113 e responder da 1 até a 4. Sexta-feira, pessoal, eu não vou marcar a videoconferência ainda, mas eu vou fazer uma videoaula com a correção dos exercícios, né? E na outra quarta-feira, nós teremos aí a nossa primeira videoconferência, ok? Se quiser complementar, pessoal, eu creio que eu passaria um vídeo para vocês, todo ano eu passo, né? Mas não vai dar, dadas as circunstâncias, chama O Patriota. Então esse filme tem na Netflix, com Mel Gibson, tá? Então, se você quiser entender melhor um pouquinho aí a independência dos Estados Unidos, eu recomendo esse filme. Um abraço, então, para todos. Até sexta-feira.